Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão central, a identidade brasileira. E, para guiar essa nossa conversa, vamos nos basear nas reflexões de Salvador Mor, lá no ensaio dele A Nossa Consciência é Negra. Basicamente, a ideia é explorar como a consciência negra é um pilar para a gente entender a própria consciência do Brasil como um todo. E para começar, nada melhor que essa frase do padre Antônio Vieira. O Brasil tem seu corpo na América e sua alma na África. É uma citação que já prepara o terreno, sabe? Ela captura essa dualidade que é a cara do Brasil. Essa conexão que não dá para separar, histórica, espiritual, com a África. É exatamente essa alma que a gente vai tentar entender melhor agora. Então, com essa alma africana como ponto de partida, o autor lança a grande pergunta que vai nos guiar. Afinal de contas, onde é que está a consciência negra? E olha, não é uma pergunta com resposta fácil não, mas é essa busca que a gente vai percorrer a partir de agora. O interessante é que, para descobrir onde essa consciência está, o Salvador Mor diz que, primeiro, a gente precisa entender onde ela não está. E o primeiro lugar que ele já descarta de cara é essa ideia de um retorno literal, de uma volta ao passado. A porta do não retorno. Nossa, que símbolo forte, né? Tanto histórica quanto emocionalmente. Ela representa o rompimento definitivo, o ponto final da jornada para milhões e milhões de africanos escravizados. Entender isso é crucial. A consciência não pode ser encontrada numa viagem física de volta à África, porque essa porta, infelizmente, se fechou para sempre. Ok, então se o caminho não é voltar ao passado, como é que essa consciência desperta? Bom, o autor nos leva por uma jornada que tem 3 etapas, e ele se inspira aqui no neurologista Antônio Damasio. São 3 perguntas bem fundamentais que, no fundo, qualquer pessoa faz para se situar no mundo. A primeira pergunta é quase um choque de realidade. É isso mesmo? Ela força a gente a encarar os fatos, sabe? Sem filtro. A olhar de frente para a nossa história e para a realidade que ela criou. Depois vem a segunda, que mexe com o nosso sentimento de pertencimento. Estou no lugar certo? Depois que a gente encara a realidade, vem essa dúvida. Será que esse é mesmo o meu lugar no mundo, na nação? E por fim, a terceira pergunta já olha para o futuro. E agora, para onde devo ir? Essa é sobre ação, sobre qual direção tomar, qual caminho seguir a partir dessa consciência que está despertando. Então vamos lá, para a primeira pergunta. É isso mesmo? A resposta do autor é um sim bem direto e reto. A escravidão não foi só uma tragédia humana gigantesca. Foi o maior e mais duradouro negócio da história. Um empreendimento que financiou impérios durante séculos. Essa é a realidade brutal que a gente precisa encarar. E os números? Os números são simplesmente avassaladores. Dá uma olhada nisso. De todos os africanos escravizados que foram trazidos à força para as Américas, 40% vieram para um único lugar, o Brasil. Estamos falando de quase 5 milhões de pessoas. Isso já dá uma dimensão do nosso papel nessa história. E o resultado dessa história a gente vê hoje. Atualmente, os afrodescendentes no Brasil, que o IBGE classifica como pretos e pardos, somam mais de 115 milhões de pessoas. Isso faz do Brasil o segundo país com a maior população negra do mundo, só perdendo para a Nigéria. Então, para aquela primeira pergunta, é isso mesmo? A resposta é um sonoro sim. Quando a gente encara essa realidade de frente, a segunda pergunta se torna inevitável. Estou no lugar certo? Diante de uma história tão violenta, como os afrodescendentes poderiam sentir que pertencem a este lugar? E a resposta do autor é direta, sem rodeios. Sim, sim, este é o lugar certo. Porque apesar de toda a dor, foram os corpos e as almas de pretos, pardos, indígenas, brancos, asiáticos, de todos, que juntos ergueram esta nação. É aquela lógica, se a pessoa ajudou a construir a casa também é dela. E essa citação amarra a ideia de um jeito brilhante. O Salvador Mor conclui que o destino aqui é compartilhado. O sentimento de pertencimento de um grupo está totalmente amarrado ao de todos os outros. Em outras palavras, ou a nação pertence a todos que a construíram, ou, no fundo, ela não pertence a ninguém. E isso nos traz, naturalmente, a última e talvez mais crucial pergunta. E agora, para onde a gente vai? É aqui que o autor começa a desenhar uma visão de futuro para a sociedade brasileira, um caminho que ele chama de encontro. E como seria esse encontro na prática? Para ele,
tudo começa com uma nova linguagem. Palavras como axé, motumbá, saravá, mojubá, elas são muito mais do que saudações. Elas carregam conceitos inteiros de força vital, de respeito aos mais velhos, de bênçãos. É uma linguagem de reverência, que pode ser a base para um diálogo totalmente novo. O autor chega a propor um roteiro prático. É um processo de mão dupla. De um lado, os afrodescendentes apresentando toda a sua riqueza cultural, do outro lado, os demais respondendo com uma escuta atenta, com acolhimento e, principalmente, com respeito. É a repetição desse gesto, de lá para cá e de cá para lá, que com o tempo pode dissolver as divisões e criar um encontro de verdade. A gente chega então ao fechamento dessa análise, onde o autor amarra o propósito final de toda essa jornada de conscientização. Para que passar por tudo isso? Qual é o objetivo? O grande objetivo é alcançar uma consciência nacional que seja finalmente livre do racismo. E é essa consciência que nos permite passar do simples viver, no mesmo espaço, para o conviver, que é algo muito mais profundo, né? É a arte de viver junto, em harmonia e com respeito de verdade. E para fechar, a gente volta ao Damásio. A consciência, no seu nível mais alto, é o nosso bilhete de ingresso. O passaporte para uma vida mais plena, para o cultivo do interesse genuíno pelos outros e, no fim das contas, para aperfeiçoar a arte de viver. Essa é a grande promessa, o grande propósito de se construir uma verdadeira consciência nacional.